Eu me chamo Lia Amaro, sou estudante de Biologia pela UNB e esse é meu PIBIC, que tem por título O Impacto das Mudanças de Uso da Terra em Sistemas Aquáticos do Cerrado e da Amazônia, uma revisão bibliográfica, e é orientado pela professora Mercedes Bustamante. O Cerrado e a Amazônia são os maiores biomas brasileiros e eles vêm sofrendo muito com as ações humanas. Estima-se que 45,7% da área total do Cerrado tenha sido perdida e da Amazônia tenha se perdido 14,1%. E esses dados são de 2019, então imagina-se que hoje em dia tenha sido perdido ainda mais área de mata. É preocupante, pois esses biomas são importantes para a manutenção de ecossistemas aquáticos, principalmente por abrigarem duas enormes bacias hidrográficas brasileiras, sendo a Bacia do Rio Prata, no Cerrado, e a Bacia do Rio Amazonas, na Amazônia. Através dessa revisão bibliográfica, foi possível, então, analisar os dados de nutrientes e de propriedades físico-químicas, comparando locais preservados com locais alterados para os biomas selecionados. Também é possível apontar lacunas nessa área de pesquisa, direcionando, então, os futuros pesquisadores. Para a busca de periódicos, foi utilizado a base de dados Web of Science, com auxílio do acesso CAV, e foi feita uma pesquisa com palavras-chave. Além disso, ocorreu uma pesquisa em bibliografia de outras revisões bibliográficas. Os artigos coletados foram então enviados ao SciSav, onde passaram por uma triagem de acordo com os seus resumos. Aqueles que haviam informações relevantes passaram então por uma coleta de dados e, coletando aqueles dados que eram equivalentes para uma meta-análise, foram então enviados ao programa R, onde, com o auxílio do pacote Metafor, compôs-se as figuras que serão mostradas a seguir. Unindo a busca por palavras-chave e a busca em bibliografias, conseguiu-se cerca de 270 artigos, dos quais 93 eram adequados para o tema, e dentre eles, 12 tinham informações relevantes e adequadas para uma meta-análise. Esses artigos foram todos publicados nos últimos 21 anos, sendo 66,6% deles publicados na última década. O autor com mais publicações foi Christopher Neal, e o periódico com mais publicações foi Ecological Applications, cada um possuindo 2 publicações. O tamanho do efeito da concentração dos compostos foi medido e então colocado em um gráfico. Quando o valor é positivo, significa que aqueles compostos eram mais concentrados em locais alterados. Pode-se notar que a maioria dos compostos tende a ser mais concentrado ou é totalmente mais concentrado em locais alterados. O mesmo ocorre com as propriedades físico-químicas, onde propriedades como a turbidez, alcalinidade, condutividade e o pH encontram-se totalmente maiores em locais alterados. A localização das análises é pontuada no mapa com um ponto amarelado. A Amazônia, representada pela cor verde, possui 3 estados com análise, sendo então Roraima, Mato Grosso e Amapá, enquanto o Cerrado, pontuado pela cor rosa, possui 4 estados, sendo eles Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. Pode-se concluir, então, que os riachos localizados em ambientes alterados tendem a ter maior concentração de nutrientes do que aqueles localizados em ambientes naturais. Essas alterações são dadas pela mudança do uso da terra, principalmente com o avanço da agropecuária e de instalações urbanas. Elas podem estar associadas com o uso de fertilizante e remoção da floresta ripária e também de descarga de dejetos, que podem então alterar a produção primária e assim o restante da cadeia alimentar. A maioria dos artigos concentrava-se em algumas áreas do bioma, geralmente associadas com locais de pesquisa, havendo então a pouca exploração do restante do bioma como um todo, limitando então a análise dele. Há também uma limitação nos compostos catalogados, não havendo, então, uma boa conclusão sobre como está o diagnóstico dos locais alterados em relação aos locais naturais. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Ecossistemas da UNB por ter me dado a oportunidade de trabalhar com eles e principalmente as minhas 2 orientadoras, a doutora Núbia Marques e a professora Mercedes, que me auxiliaram durante toda a produção do PIBIC.